Olá, como vocês estão? Alguma vez ao ler um texto na internet ou em algum outro lugar, você já ficou com aquela famosa pulga atrás da orelha devido à grafia de alguma palavra escrita? Ou mesmo quando estava escrevendo um texto, teve dúvidas em relação à grafia de uma ou mais palavras? Então, eu acredito que todos nós em algum momento precisou consultar um dicionário para tirar dúvidas sobre grafia de palavras. E quando acontece essa dúvida durante uma prova, não tem como tirar essa dúvida naquela hora. Por isso, fica muito fácil perder pontos importantes por errar a grafia de palavras. Na maioria das vezes, o erro acontece por causa de apenas uma letra. Na videoaula de hoje, eu irei falar sobre o uso de algumas letras que são motivo para os principais erros na grafia de palavras. Vou começar falando sobre o emprego da letra H. Como vocês já devem ter percebido, a letra H não é falada na língua portuguesa. Ou seja, quando ele aparece em uma palavra, nós não emitimos nenhum som característico dela. Então, por que usamos o H na escrita? O H é uma letra que se mantém em algumas palavras em decorrência da etimologia ou da tradição escrita no nosso idioma. Algumas regras quanto ao seu emprego devem ser observadas. Vamos ver quais são? Pega-se o H quando a etimologia ou a tradição escrita do nosso idioma assim determina. Homem, higiene, honra, hoje, herói e outras tantas palavras são grafadas com a letra H. O H no final de algumas interjeições, como O, A, I, em, e outras. No interior dos vocábulos não se usa H, exceto nos vocábulos compostos em que o segundo elemento com H se une por hífen ao primeiro, como em super-homem, pré-histórica, anti-higiênico, anti-histórico, macro-história, mini-hotel, sobre-humano, entre outros. Se usa o H dentro de vocábulos quando ele faz parte dos dígrafos CH, LH e NH, passarinho, palha, chuva, cachorro, palhaço, milho e tantos outros que existem. Também se usa o H no início de palavras compostas, tais como hiper, que significa elevado, maior, e que pode formar hiperrequintado, hiperresistente, entre muitas outras. Os exemplos são hidro, que significa que é referente à água, formando hidroginástica, hidromassagem, entre outros. Hipno, relacionado ao sono. Hipnotizar, hipnose. Hexa, em relação ao número 6. Hexágono, hexacampeão. Todos os exemplos já dados aqui na aula vão estar disponibilizados nos arquivos em anexo no blog. Agora eu vou falar do uso de duas letras que podem causar muita confusão. O emprego das letras S e Z. A confusão acontece devido ao fato dessas duas letras, dependendo do seu uso, podem ter na fala o som da outra. Por exemplo, a palavra casa, ela se escreve com a letra S, mas quando a gente fala, fica com o som de Z. Casa. A palavra rapaz, o final dela é a letra Z, mas na fala parece a letra E, soa como a letra S. Rapaz. Agora, vamos ver algumas das regras para não acontecer equívocos na hora de se escrever. Prega-se a letra S no sufixo es, esa e isa, usado na formação de palavras que indicam nacionalidade, profissão, estado social, títulos honoríficos. Chinês, chinesa, burguês, burguesa, poetisa, entre outros. Os sufixos oso e osa, que significa cheio de, usados na formação de adjetivos. Delicioso, gelatinoso.
Depois de ditongos, como em coisa, maisena, neusa. Nas formas dos verbos por e querer e seus compostos, puser, repusesse, quis, quisemos. Nas palavras derivadas de uma primitiva grafada com S, análise, analisar, analisado, pesquisa, pesquisar, pesquisado. Agora vamos ver o emprego da letra Z. Emprega-se a letra Z nos seguintes casos: no sufixo es e esa, usados para formar substantivos abstratos derivados de adjetivos. Rigidez vem de rígido e riqueza vem de rico. Nas palavras derivadas de uma primitiva grafada com Z: cruz, cruzeiro, cruzada, deslize, deslizar, deslizante. Prega-se o sufixo ar nos verbos derivados de palavras cujo radical contém S. Caso contrário, emprega-se isar. Análise, analisar. Eterno, eternizar. Outra confusão que pode ocorrer é entre o uso do X e do CH. Prega-se a letra X nos seguintes casos: depois de ditongo, como em caixa, peixe, trouxa. Depois de sílaba inicial em enxurrada, enxaqueca. Exceções eram encher, encharcar e seus derivados. Palavras iniciadas por CH que recebem o prefixo em. Usa-se o X também. Depois da sílaba me inicial, como em mexer, mexilhão. Exceção, mecha e seus derivados. Em palavras de origem indígena africana, chavante, xangô. Usa-se o X nas seguintes palavras: bexiga, bruxa, coachar, faxina, graxa, lagartixa, lixa, lixo, puxar, rixa, oxalá, praste, roxo, vexame, xadrez, xarope, xaxim, xícara, chale e xingar, etc. Usa-se o CH nos seguintes vocábulos: bochecha, bucha, cachimbo, chalé, charque, chimarrão, chuchu, chute, cochilo, debochar, fachada, fantoche, ficha, flecha, mochila, pechincha, salsicha, tchau e etc. Agora vamos falar sobre o emprego da letra G e a letra J. Emprega-se o G nos substantivos terminados em agem, igem e ugem. Exemplos: barragem, miragem, viagem, origem, ferrugem. A exceção é a palavra pagem. Nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, úgio. Exemplos: estágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio. Nas palavras derivadas de outras que se grafam com G. Exemplos: engessar de gesso, massagista de massagem, vertiginoso de vertigem. Use o G nos seguintes vocábulos: algema, auge, bege, estrangeiro, geada, gengiva, gibi, gilete, hegemonia, herege, megera, monge, rabugento, vagem. O J nas formas dos verbos terminados em jar e gear. Exemplos: arranjar, forma arranjo, arranje, arranjem. Despejar, despejo, despeje, despejem. Gorjear, gorjeie, gorjeiam, gorjeando. Enferrujar, enferruje, enferrugem, enferruge. Viajar, viajo, viaje, viagem. Palavras de origem tupi, africana, árabe ou exótica. Exemplos: biju, canjica, pajé, manjericão, moji. Nas palavras derivadas de outras que já apresentam J, exemplos: laranja, laranjeira, loja, lojista, lisonja, lisonjeador,
nojo, nojeira, cereja, cerejeira, varejo, varejista, rijo, enrijecer, jeito, ajeitar. Os seguintes vocábulos: berinjela, cafajeste, jeca, jegue, majestade, jeito, jejum, laje, traje. Prego de C cedilha e dos dígrafos SC, SC cedilha e SS. Vocês podem se perguntar qual o motivo de aprender as regras dessas letras e dígrafos. Simples. Quando falamos, essas palavras e dígrafos podem soar como o som da letra S. E saber utilizar o S ou quando utilizar uma outra letra ou dígrafo é muito importante para não errar as grafias de várias palavras. Vamos agora ver as regras? Usa-se o C cedilha em palavras derivadas de vocábulos terminados em TO. Intento, intenção. Canto, canção. Exceto, exceção. Junto, junção. Usa-se o C cedilha em palavras terminadas em tensão, referentes a verbos derivados de ter. Deter, detenção. Reter, retenção. Conter, contenção. Manter, manutenção. Usa-se o C cedilha em palavras de vocábulos terminado em TOR, TOR. Infrator, infração. Trator, tração. Redator, redação. Setor, seção. Em palavras derivadas de vocábulos terminados em tivo. Introspectivo, introspecção. Relativo, relação. Ativo, ação. Intuitivo, intuição. C cedilha em palavras derivadas de verbos dos quais se retira a desinência R. Reeducar, reeducação. Importar, importação. Repartir, repartição. Fundir, fundição. C cedilha após ditongo quando houver som de S. Eleição, traição. Terminados em ceder terão palavras derivadas escritas com ses. Exceder, excesso, excessivo. Conceder, concessão. Proceder, processo. Os verbos terminados em primir terão palavras derivadas escritas com press. Imprimir, impressão. Deprimir, depressão. Comprimir, compressa. Verbos terminados em gredir terão palavras derivadas escritas com gress. Progredir, progresso. Agredir, agressor, agressão, agressivo. Transgredir, transgressão, transgredor. Verbos terminados em meter terão palavras derivadas escritas com mis ou mes. Comprometer, compromisso. Prometer, promessa. Intrometer, intromissão. Remeter, remessa. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Todo o material teórico dado nesta aula estará em arquivo aqui no blog. Até uma próxima!